Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Política 2.0. Bom, lembrando que agora essas aulas daqui para frente, pelo menos as minhas, elas estão sendo gravadas, nós já estamos em pleno isolamento. Logo, a nossa sala de aula não tem mais alunos, tá? Então, em respeito aí ao isolamento social, porque muitos de vocês já assistiram algumas aulas em que naquele momento tínhamos alunos. Por quê? Porque era um momento que ainda não havia o isolamento. Como agora há o isolamento, não temos mais alunos. Então, provavelmente, eu vou focar mais aqui nas câmeras. Talvez eu use aqui o nosso produtor, que está devidamente, enfim, aparamentado aí para se proteger do coronavírus, certo? Bom, dito isso, vamos dar continuidade. Nas aulas anteriores, nós falávamos sobre um território brasileiro que ainda tinha toda uma ligação, né? não que agora não tenha, né? Eu digo agora nesse momento que nós iremos tratar, mas tinha uma ligação ainda muito dependente de Portugal, não tinha uma atividade intelectual, não tinha uma atividade burocrática no Brasil. Então, naquele momento, a ideia de ter a formação do Estado Nacional Brasileiro tinha por escopo, né, por finalidade, criar realmente uma nação no Brasil, né? É óbvio que do ponto de vista humano já existia aqui pessoas que compunham o povo brasileiro, né? Muitas pessoas já tinham nascido no Brasil, isso, enfim, naturalmente. Mas a ideia de transformar isso numa nação jurídica, pensando assim, num Estado nacional com burocracia, com congresso, com parlamento, com a monarquia funcionando aqui, repartições públicas, política econômica, políticas públicas, etc, etc, etc. E isso começou em 1808 com a chegada da coroa. Foi aí que eu parei. Nós chegamos a desenvolver algumas outras coisas, mas paramos aí. Então, nós temos o Estado Nacional Brasileiro em construção. Já não era mais uma ideia, passa a ser uma construção. Fábio, o que isso tem a ver com ideologias? Bom, é a partir daí que nascem as disputas. Né? As disputas de... Lembrem-se, o que eu disse na primeira aula desse grande tema que eu estou lecionando? Que ideologia, tirando aquela visão de Marx, que tinha a ideia de proletariado, burguesia, a distorção da realidade, eu usei e uso a expressão ideologia aqui naquele conceito da antiguidade. E podemos até dizer que num conceito mais moderno, né, se apropriando da antiguidade e usando hoje na modernidade, que ideologia nada mais é do que a visão de mundo, né? O que você entende por mundo, o conjunto de ideias e preceitos que você possui para, enfim, analisar o mundo. É o teu ponto de vista, tá? Bom, então nesse momento nasce essas ideias, ou seja, cada grupo ali com o seu ponto de vista. E inicialmente nós temos os liberais e os conservadores. E o ponto central, ou seja, qual é a discussão desses caras naquele momento? A discussão deles é como nós iremos construir esse Estado Nacional. Os liberais, com aquela ideia de um republicanismo americano, é bem verdade. Claro, tinha alguns ali que, olhando a ideia parlamentarista europeia, mas a vertente mais forte era certamente o republicanismo americano, aqueles indivíduos que olhavam para a República Americana e entendiam que a República Americana era, sim, o melhor modelo a ser aplicado no Brasil. De outro lado, nós tínhamos os conservadores, que eles olhavam para o Estado brasileiro e entendiam que tinha que passar pelo Estado absolutista, ainda que ilustrado, com um toque ali, uma pitada de ilustrismo, ou melhor, de iluminismo francês ou escocês, mas dentro da ideia do absolutismo. Certo? E eles justificavam isso por quê? Porque todos os outros países, com a exceção dos Estados Unidos, todos os outros países passaram por esse processo do absolutismo, tá? Só que visando a nossa
equipe técnica, eu não marquei aqui os minutos, você me identifica aí quando faltar os minutos, né? Então, o que aconteceu? Vejam vocês, os países que atingiram uma democracia, ou, na visão dos liberais, um governo representativo, eles passaram por um absolutismo, com a exceção dos Estados Unidos, e eu já vou chegar ali, tá? Bom, então eles entendiam que esse processo era necessário. Nessa disputa entre conservadores e liberais, num primeiro momento, os conservadores conseguiram ter êxito no campo do debate. O que me interessa aqui? E o que interessa para vocês à luz desses livros aqui? Nos interessa entender como que se deu esse debate e qual era o mérito desse debate. Perceberam? Porque a partir daí nós começamos a entender que em algumas circunstâncias, hoje nós debatemos basicamente a mesma coisa que era debatida há 200 anos atrás. Veja que loucura, certo? Eu, como sempre, ao iniciar, ainda que no mesmo tema, claro, como vocês estão vendo, estou com roupa diferente, eu vou gravando, ainda que o mesmo tema, em tempos diferentes. Então eu sempre tento aqui mostrar as obras para que vocês adquiram. Aliás, muitas pessoas nos comentários: professor, por que você não faz um material escrito? Nós estamos até pensando no próximo curso fazer anotações de aula. Algum aluno anotar as aulas contratado por nós, anotar as aulas e disponibilizar. Por que os professores eles não se dispõem a fazer o material? Muito simples. Porque o objetivo desse curso é fazer com que vocês tenham contato com as mais diversas obras consagradas sobre o tema. A grande ideia desse curso, pelo menos quando eu o desenvolvi, é fazer com que as pessoas leiam não o material resumido, mas a obra, o estudo daquele autor que se debruçou uma vida, certo? Então esse é o objetivo, é aproximar. Claro, a maioria de vocês já tem esse hábito da leitura, mas muitos que procuram aqui o curso querem um norte. Isso daqui não é eu não estou esgotando as ideias ou o tema. Longe disso, eu vejo nos comentários: ai, professor, mas eu vi em outro lugar, aí eu vi. Que bom, o objetivo é esse. É que vocês procurem outros autores. Eu vou apresentar aqui uma bibliografia básica, certo? Claro, eu li muito mais do que isso, mas tem temas ou tem livros que, por exemplo, comunismo, que é um assunto que eu gosto muito. Tem livros que eu li que tem mais de 1000 páginas, mas ali eu extraí 2 ou 3 temas. Não convém aqui pedir que vocês leiam esse livro, porque ali tem 2 ou 3 temas que interessam para o mínimo que você precisa saber. Tudo bem? Agora, tem livros que vale a pena a leitura completa. Por exemplo, A História do Liberalismo Brasileiro, leitura completa, do Antônio Paim. Esse livro aqui é um livro que, eu não sei se eu já mostrei nas outras aulas, Estado, Governo, Sociedade, Fragmentos de um Dicionário Político, do Norberto Bobbio, tá? Norberto Bobbio, ele foi por um bom tempo um social-democrata. Depois ele se intitulou como um liberal-democrata e etc. O liberalismo do Antigo e Moderno, do José Guilherme Melchior. José Guilherme Melchior era um liberal social. Veja quantas denominações nós temos e o Brasil hoje se limita à direita e esquerda, mas tudo bem. Esse outro livro aqui é um livro mais antigo, é o livro do professor Said Maluf, que é Teoria Geral do Estado. A editora é Sugestões Literárias. É uma editora, eu acredito que ela nem exista mais, mas esse livro aqui você consegue comprar no sebo, Teoria Geral do Estado. Ele não tem uma capa, né? Enfim, então é um livro que dá para você comprar. O outro livro do Antônio Paim, Evolução Histórica do Liberalismo. Esse é muito bom para você entender o que é o liberalismo, tá? Um livro do Roger Scruton, faleceu esse ano, o Roger Scruton.
Tolos, Fraudes e Militantes. Aqui você entende um pouco da esquerda. E o mesmo livro dele sobre como ser um conservador, tá? E eu trouxe aqui um outro livro por sugestão de um aluno nos comentários, dizendo que eu falo algumas coisas que nesses livros essas ideias não são discutidas. Em verdade, tá? Em verdade não é bem assim. Tem esse livro aqui, História do Liberalismo Brasileiro, discute sim. Mas eu concordo que tem muitas ideias deste livro aqui, que é Direito Constitucional Contemporâneo, Conceitos Fundamentais, Construção do Novo Modelo, do Luiz Barroso, ministro do STF. Ai, Fábio, mas eu não gosto do STF. Não tem problema, leia o livro, não precisa você gostar do STF. Esse livro aqui ele fala do direito constitucional e das questões constitucionais, e ele volta muito no tempo, e em especial no primeiro e segundo reinado, República Velha, depois governo getulista, depois inclusive o período que antecedeu o golpe militar, depois o regime militar, o AI-5, a retomada da democracia brasileira, o governo petista e o fenômeno de 2018, que foram as eleições. Então ele olha para esses temas, para essas passagens, do ponto de vista constitucional. Então é muito bom, certo? Bom, feita essa micro introdução novamente, mas para que vocês fiquem sossegados quanto aos temas aqui que nós estamos abordando e de onde nós tiramos, fica aí a dica. Bom, vamos lá. Então veja só, pensar num Estado social, num Estado nacional, naquele período, ou seja, nós estamos no primeiro reinado, pensar em Estado nacional numa era, no século XIX, que é uma era do liberalismo, é o auge do liberalismo, você falar em Estado nacional, com poder centralizado, porque era o que os conservadores queriam, tá? Você falar disso naquele momento era muito difícil. Então a grande missão ali era conciliar os ânimos. Era você ter um Estado absolutista, portanto, um Estado nacional absolutista, com poder centralizado, numa era liberal. E ter uma Constituição. Olha que dificuldade. Então, José Bonifácio, ele começa, e eu expliquei isso nas aulas anteriores, como ele fez para que isso se tornasse uma realidade. Mas isso não era um problema só do Brasil. Era um problema de toda a América Latina. A América Latina também estava ali nessa transição. Todos estes países, com a exceção das Américas, já não são mais da América Latina, mas das Américas, dos Estados Unidos, passaram pelo período do um absolutismo, um governo absolutista, para depois caminhar para um governo representativo, mais democrático. E por que esses países passavam por isso? Para evitar guerras civis, para evitar caos, para evitar anarquia. Os países que não fizeram isso, por exemplo, México e Argentina, sofreram muito. Os Estados Unidos é um caso à parte. Os Estados Unidos, como ele teve uma formação diferente, cada estado tinha sua constituição, as suas regras, a sua formação. As colônias, no caso, eu falei estado aqui, perdoe-me, as colônias naquele momento, que depois, obviamente, se desdobraram nos estados, mas naquele momento colônia, tiveram histórias independentes em si. Então, antes deles pensarem um Estado nacional, eles resolveram os problemas isoladamente. Então, foi um processo diferente, tudo bem? O Chile, por exemplo, conseguiu estabilizar o seu Estado nacional. Embora ali não fosse exatamente uma monarquia pura, mas uma república monárquica lá em 1833, tá? Bom, dando continuidade, mais um recado aqui,
eu vou ser obrigado a seguir literalmente aqui as minhas anotações, que são muitas, porque esse conjunto de aulas que seguirá, ele é um conjunto muito ou mais importante do nosso estudo, ok? E por conta disso, eu terei que seguir de forma rigorosa, então eu vou olhar mais aqui para as minhas anotações para eu não perder nenhum detalhe. E ainda vou citar muitos autores, as próprias palavras dos envolvidos da época, para que vocês entendam que o que eu estou falando não é uma mera interpretação, aliás, não é uma interpretação, mas não a minha, mas era a interpretação daqueles envolvidos, das pessoas que estavam lá vivenciando aquele processo de construção do Estado Nacional, sejam eles liberais, sejam eles conservadores, tá? Bom, a monarquia constitucional era talvez o meio termo para que o Brasil não virasse um caos total, ou seja, mantinha a monarquia que vinha antes e aceitava o governo constitucional representativo, né? Porque ir direto para a república, possivelmente, como eu disse, poderia desembarcar numa anarquia, guerras civis e etc. Aliás, o Brasil, ele chegou muito perto ali, muito próximo de uma anarquia, quando Dom Pedro I abdicou-se do trono brasileiro e deixou Dom Pedro II ainda criança. Nesse momento, houve uma instabilidade no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? Então, nesse momento aí, nós tínhamos aí os liberais moderados, né? Liderados naquele momento pelo Evaristo da Veiga e o padre Diego Antônio Feijó, tá? Então, Feijó e Veiga, eles eram republicanos, ou eles eram entusiastas do republicanismo americano, mas eles queriam adaptar esse republicanismo à monarquia. Cada província passava a ter uma assembleia, veja que é muito próximo do que nós temos hoje, né? Uma assembleia legislativa, mesmo tendo seus governadores indicados pelo Rio de Janeiro, ou pela monarquia que se concentrava no Rio de Janeiro. Nós teríamos basicamente aí um semi-presidencialismo. Bom, naquele momento, Dom Pedro sai do Brasil, precisamos de um regente, já que o Dom Pedro II ainda era uma criança. Então, não poderia assumir o Dom Pedro II, porque ele era menor. Aliás, inclusive, a menoridade vai ser discutida amplamente depois pelos burocratas brasileiros, e a solução, aliás, foi péssima. Mas, enfim, então se discute muito quem vai assumir o trono, e não há a possibilidade ali de um membro da família real assumir, porque a avó do Dom Pedro está na Europa, Dom Pedro II é menor, suas irmãs também, enfim, há um problema de ordem legal. Aí qual é a decisão? A decisão é a seguinte: com a reforma de 1834, o ato adicional de 1834 dos liberais, o regente deveria ser nomeado pelo povo numa eleição de 2 graus, em 2 graus, basicamente como há até hoje nos Estados Unidos, né? Que é uma eleição indireta. Você indica as pessoas que vão votar ou escolher o presidente. E aí quem é escolhido? Regente o Diogo Feijó é escolhido como regente. Então o liberal, a partir de agora, assume a regência do Brasil. Foi uma espécie de primeiro presidente do Brasil na monarquia, né? Fazendo aqui, ele tinha quase ali que um mandato fixo, né? E acharam que as reformas dos liberais, naquele momento, elas iriam estabilizar o Brasil, evitar o caos, trazer um controle maior, enfim. Só que, com a chegada dos liberais ao poder e com as suas reformas, começaram a eclodir aí uma série
de revoltas. Por exemplo, a cabanagem, que foi uma revolta em Belém do Pará, a dos Farroupilhas, no Rio Grande do Sul, a Sabinada, na Bahia, a Balaiada, no Maranhão. Então, eram várias revoltas, e se naquele momento a monarquia, né, não fosse forte no Brasil, certamente o Brasil teria sido dividido aí em vários países, pelo menos uns 5, tá? Bom, antes da gente continuar, vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água e voltar. Não saiam daí.